E aí, seus marvados, tudo em riba? No vlog passado eu falei que iria falar da diferença entre Antártica e Antártida. Então, eu estudei bastante esse assunto e vamos falar um pouco sobre etimologia, que é a ciência que estuda a origem das palavras. Duas coisas importantes antes de falar de etimologia. É uma ciência humana, muito ligada à história, de coisas que aconteceram há séculos atrás. Então, vai ter muita coisa imprecisa, que não se tem muita certeza, que tem origens diferentes, duas histórias diferentes para a mesma coisa, mas essa também é a graça das ciências humanas, que você vai conseguir uma diversidade de histórias e de opiniões diferentes, fechou? Segunda coisa, nem sempre a origem da palavra está ligada ao significado dela, ela perde o significado ao longo da história. Então, caneta, por exemplo, é uma cana pequena, porque no começo se usavam pedaços de bambu, capim ou qualquer mato lá, que se chama de cana pequena, e a caneta de plástico que a gente tem hoje não tem nada a ver com um pedaço de cana. Então, cuidado com associar a etimologia com significado, nem sempre dá certo, fechou? Vou começar com Antártica, com C. Antártica, quando eu era criança, era a marca de cerveja e ponto. Antártica era só isso, ou um adjetivo de quem nasceu lá no... Nasceu, acho que ninguém nunca nasceu lá, só pinguim e foca, mas um adjetivo de quem... de alguma coisa que veio de lá. O Brasil tem um programa Antártico brasileiro. Então, Antártica ou é cerveja ou é um adjetivo referente à Antártida. De onde vem essa palavra Antártica? Ela significa anti-ártico. Ártico é lá o Polo Norte. Então, anti-ártico é o oposto, é o Polo Sul. Bem fácil. Antártico é o oposto ao Ártico. O interessante é que a maioria das línguas, inclusive em inglês, que é a língua que mais se fala da Antártica, pelo menos aqui no Ocidente, se usa com C, Antártica. Grande maioria das línguas. Aí eu fui ver que português, espanhol, italiano, polonês e até algumas línguas que eu nem conheço. É só você entrar na Wikipedia e colocar Antártida, e aí você vai trocando de língua, você vai ver como é falado em cada língua. Como é uma coisa muito comum, qualquer enciclopédia muito básica teria que ter um verbete Antártida ou Antártica, então você vai encontrar em todas as línguas praticamente. E aí você vai ver quais falam Antártica, quais falam Antártida e qual tá uma letra esquisita lá que você não vai entender absolutamente nada. E por que no Brasil a gente fala Antártida? Porque até pouco tempo atrás só se falava Antártida, com D de dado. Então quando era criança, se você escrevesse Antártica na prova, estava errado. Estava lá, tomava um X em cima. Eu fui pesquisar e descobri que a origem é meio estranha. Ninguém sabe direito de onde veio. Dizem que o ida no final pode ser um sufixo de topônimo. O que é um sufixo de topônimo? Sufixo é uma coisa que você coloca no final da palavra para designar alguma coisa. Por exemplo, o sufixo lândia. Lândia é uma terra que tem a ver com o que veio antes, né? Então, Disneylândia é a terra da Disney. Groenlândia, Uberlândia. Uberlândia vai dar outro sentido hoje em dia. Mas, e aí você vai, Finlândia, Islândia. Então você sabe que o sufixo lândia é um sufixo também de topônimo. Topônimo é um lugar, uma geografia. Então pode ser desde o nome de um país, de uma cidade, etc. E também o ida seria um sufixo de topônimo. Só que praticamente não existe nada que termina com ida. Tirando Atlântida. Atlântida é aquela ilha, aquele reino perdido que nunca ninguém encontrou, que ficou debaixo do mar e tal. Então as pessoas fazem logo uma associação de Atlântida com Antártida. Talvez esteja aí a chave dessas duas coisas. Ou pode ter surgido simplesmente de um erro de escrita em algum livro e aí ficou assim. O fato é que, se você for muito rígido em português, a gente deveria falar Antártida com D de dado. Acontece, por exemplo, na página oficial do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, quando fala desse continente, escreve com D de dado. Acontece que o uso de Antártica está ficando muito mais comum. Eu não sei se é porque o mundo globalizou, está trocando muito mais entre as línguas, e a gente começou a falar mais parecido com o inglês. Eu gosto mais de Antártica com C, porque eu entendo o significado. Então tem mais lógica na minha cabeça, não sei porque me soa melhor. Então coloca aí nos comentários qual que você prefere, Antártida ou Antártica, que eu acho que é uma questão de preferência mesmo, porque dá para usar dos dois jeitos. Se eu for fazer um vestibular, eu colocaria com D, mas no dia a dia eu acho mais interessante falar com C, apesar de se vocês pegarem algum vídeo que eu já falei, talvez eu tenha falado com D.
Uma coisa, peguei algumas discussões sobre isso, algumas pessoas defendem ferrenhamente que tem que ser com D, porque o Ida significa algum lugar e o Ica significa daquele lugar. Por exemplo, tem uma Ibéria e a Península Ibérica, porque é da Ibéria. Então, você sempre que tivesse um nome de alguma coisa não pode ser Ica, porque Ica é o relativo àquela coisa e não a própria coisa. Eu acho essa teoria meio esquisita, porque a gente vive num continente que se chama América, que é relativo a Américo Vespúcio, que era um explorador de antigamente, e então já cortou um pouco dessa teoria. Não acho que é meio furada. Em resumo, dá para falar Antártida, é o mais tradicional na língua portuguesa, o mais quadrado. Dá para falar Antártica, também aceito. Inclusive, em algumas páginas do próprio governo, eles já se referem como Antártica. Então, nem dentro do governo oficialmente já não existe um uso exclusivo de nenhum dos dois. E coloquem nos comentários o que você acha mais legal. Outra dúvida que mandaram bastante no último vídeo foi a quem pertence a Antártica? Então acho que vale um assunto no vlog também, não sei se vai ser o próximo, mas acho bem interessante. Quem que é dono daquele lugar, né? Se alguém nascer lá, nasceu onde? Se tem algum governo, se você pode pisar lá, precisa de passaporte? Valeu, pessoal. Até a próxima.